Boa noite uma vez mais. Em mais este debate presidencial na RTP estão hoje em estúdio Tiago Maia Gonçalves, 43 anos, advogado, nascido no Porto, esteve na fundação do Iniciativa Liberal, e Vitorino Silva, 49 anos, calceteiro, nascido em Rancho Penafiel, fundou e preside ao Rir, Reagir, Incluir, Reciclar. Boa noite aos dois. Boa noite, e muito bem-vindos. Dito o sorteio que será o Tiago Maia Gonçalves a começar. Tiago, não surpreende, começo por lhe falar de confinamento. Temos um país a viver uma dificuldade absolutamente grave, com mais de 10 mil casos dia, com gente a morrer num número que nunca tinha acontecido. O Tiago Maia Gonçalves tem-se manifestado contra o estado de emergência. Eu pergunto-lhe se a circunstância que estamos a viver, em particular nos últimos dias, o faz pensar diferente e aceitar desde logo, e essa então a pergunta concreta, este confinamento anunciado. Já se diz que para pelo menos um mês, com a maior parte dos serviços e da economia fechada, tal como em março. Boa noite, em primeiro lugar. E já agora, sem fugir à pergunta, só ia fazer uma pergunta diretamente ao Vitorino, se o posso tratar por Tino ou... Um é o outro. É indiferente. Isso aí, eu fico contente quando me tratam por Tino, fico muito contente, mas também fico contente que o Vitorino está à vontade. Muito bem, pronto, era só para também poder prosseguir, posso tratar seguirmos depois a conversa dessa forma. E voltando então à questão que me colocou, Carlos, de facto, o que eu tenho dito sempre é que, e tenho sido contrário a este estado de emergência, porque este estado de emergência tem continuamente adotado medidas de caráter geral. E o que eu vou voltar a reiterar é que o país não aguenta um novo confinamento generalizado e que, basicamente, aplica medidas avulsas. Mas é isso que está em cima da mesa, ou não lhe parece que seja? Descontada a questão das escolas, o que é público nesta altura é que, descontada a questão das escolas, podemos ter um cenário muito parecido com o de março-abril, ou seja, por exemplo, a maioria do comércio fechado, comércio não fundamental, vamos excluir os supermercados e hipermercados. Sim. E há dúvida, ao que parece, de algum comércio de rua mais pequeno, mas no essencial é um travão enorme à atividade, também descontando a atividade industrial e da construção em particular. Portanto, nesse contexto, Carlos, o que eu penso, e já o fui afirmando na medida do possível noutros debates, o que eu penso é que temos que começar a olhar em concreto para as populações mais vulneráveis, para os grupos mais vulneráveis e, de facto, ter uma resposta robusta para estes grupos. Porque sabemos já que esta doença não afeta todas as pessoas da mesma forma. Temos identificado claramente quem são os grupos mais vulneráveis. Isso temos, mas também temos, e o Tiago sabe, gente mais nova que sofre bastante com esta doença. Isto não é apenas uma doença de idosos e de pessoas com doenças associadas. Carlos, sim, mas gente mais nova que sofre com as medidas que estão a ser aplicadas de forma totalmente cega, avulsa e muitas vezes até de forma contraproducente. Aliás, eu deixo a questão, porque isto tem que ser questionado e tem que se obter uma resposta a isto. Se o facto de o Governo ter determinado estes confinamentos de meios fins de semana, concentrando as pessoas às compras, lá está, nas manhãs de fins de semana, eu questiono-me, e esta questão tem que ser feita, se isto também não contribuiu para os números que temos hoje em dia. Porque, de facto, foram este tipo de medidas e medidas aplicadas de forma totalmente cega e generalizada que trouxeram algo garantido, destruição económica e social. E, Carlos, nós temos que pensar nos próximos meses, mas também temos que pensar nos próximos anos. E a destruição económica e social que isto está a trazer vai trazer pobreza. E os próximos vai dias? trazer, a morrer gente vai trazer pobreza e a pobreza também vai trazer morte. Mas no imediato já viu o que é que isto vai representar em termos de saúde, de sobrecarga sobre os hospitais? Carlos, respondendo-lhe também, há mortes, além de mortes Covid, também há mortes não Covid. Evidente. E este confinamento, o que outro confinamento demonstrou, e o clima de medo que isto cria, também demonstra que há mais mortes não Covid, precisamente porque as pessoas se refugiam em casa, não vão às urgências, não vão às consultas. Já vamos falar mais disso, Tiago, embora quero ouvir o Vitorino também, mas não queria terminar sem lhe perguntar isto. Mas há algum país que tenha procedido de modo completamente diferente e que não esteja hoje a sofrer na mesma com isto? Variedíssimos países procederam diferente, mas não há nenhum que não sofra. Há aqui um aspecto, ou dois aspectos que eu tenho que chamar a atenção. Em primeiro lugar,
há um aspecto, continuamos a não usar toda a capacidade instalada de saúde do país, há responsabilidades por isto, e a responsabilidade que é, não é de quem andou a pedir desde março que usássemos os privados, não é? A responsabilidade é de quem, desde março e até hoje, ainda não usa. Vamos voltar a essa questão, mas a minha pergunta era se o Tiago consegue identificar algum país que tenha confiado em particular naquilo que defende também, que é uma responsabilidade individual e que depois não tenha tido resultados tão dramáticos como o nosso com as restrições. Não se trata só de... É uma abordagem... A grande parte dos países teve abordagens distintas que não era de confinamento direto da população, que é o que nós fazemos. Mas, por exemplo, a Alemanha fez agora. Por exemplo, os especialistas estão a dizer que a Alemanha agiu, foi proativa e que Portugal está a reagir. Até a crítica que eu tenho ouvido mais é esta. E não tinha os números que nós temos agora. O que é que a Alemanha fez? E é confinamento. Mas o que é que a Alemanha fez? A Alemanha fechou atividades. E vamos lá ver. Isso vai ter danos económicos também. Temos aqui três... lá está, mas vamos lá ver. Temos que reduzir contágios. Isto é evidente. Temos que reduzir contágios. É evidente para mim, é evidente para todos nós. Somos pessoas de bom senso. Claro que queremos isso. Mas o problema é que temos de saber, então, onde é que os contágios estão a acontecer. E o Governo perdeu o rastro a isto. Mas o Governo fala com os especialistas todos, o Tiago não acredita que está a ser bem aconselhado? O Governo perdeu o rastro. O Governo já confessou. Eu recordo que o primeiro estado de emergência que tivemos nesta segunda fase foi anunciado pelo Primeiro-Ministro com um gráfico daqueles tipo queijo, em que proclamou que os contágios estavam a vir em 68% do contexto social e familiar. E sabemos agora, soubemos poucas semanas depois, que isso não era verdade, que o Governo perdeu o rastro a 80% das razões de contágio. E então temos que saber, estão nos restaurantes, está a acontecer nos ginásios, está a acontecer nos transportes públicos. Mas não tem dúvida que agora, isto, para uma resposta de sim ou não, que é preciso fechar uma série dessas atividades. A questão é que, e isso é o que o Governo nunca fez, quando se decide fechar uma atividade e não fechar as pessoas, que é diferente, isto é diferente. Mas, por exemplo, restaurantes e ginásios, deu agora dois exemplos. Não acha que têm que ser fechados nesta altura? Por exemplo, vamos dizer isso. Mas não lhe parece que têm de ser fechados? O que me parece é que se tem que assumir as responsabilidades dessa decisão, que é o que o Governo nunca fez. O Governo, desde março até agora, ainda os supostos apoios que andou a anunciar, apoios que se portam em burocracias absurdas, mesmo após os poucos empresários do setor de restauração que podem recorrer a esses apoios, porque grande na maioria não pode, porque não tem contabilidade organizada, mas mesmo os que podem e pediram, ainda estão à espera que esses apoios cheguem. E o que na Alemanha se fez foi apoio direto e imediato, por duas vias. Mas também se confirma mais cedo, mas já vamos, por duas vias. Se tivermos tempo ainda voltamos à questão da saúde da Alemanha, já vai com 5 minutos. Por duas vias, via fiscal e via de apoio direto. Vamos ouvir o Vitorino Silva também. Vitorino introduziu de resto há 2 dias a questão do adiamento das eleições. Creio que já todos percebemos que a maioria das opiniões convergem no sentido de não ser possível, desde logo constitucionalmente, que haja um adiamento, mas o que é que pensa deste confinamento e desta possibilidade do país ter que se fechar outra vez em casa como em março? Mas se o país fechar, também tem que fechar os políticos. Se o povo for para casa, eu também vou para casa. Eu acho que temos que tratar os partidos políticos como o povo. E às vezes os partidos e os políticos têm mordomia. Mas a atividade política não está suspensa e há muita gente que considera que o mais perigoso é confundir-se esses dois planos. Mas falar no dia 7, há quem pense que o RER, que é o partido que eu presido, não tem atividade, tem as portas fechadas. Eu no dia 7 de outubro de 2020 tive uma audiência em Belém com o Sr. Presidente da República e claro que não foi nenhum jornalista. Portanto, aquilo passou ao lado da comunicação social. E na altura eu escrevi, até vou ler. Queremos manifestar a nossa preocupação com a data das eleições presidenciais em janeiro de 2021. À altura que, atendendo aos atuais números, se espera um acréscimo bastante elevado de cidadãos impossibilitados de sair de casa por força do Covid-19. Se vai ser duro para os idosos, pessoas mais vulneráveis, ao vírus, sair de casa para ir exercer o seu direito de voto, imagine-se como poderá ser com milhares de cidadãos que podem ver atingido o seu direito. Isso foi em que dia? Dia 7 de outubro, tive uma audiência com o senhor... E o que é que o Sr. Presidente da República respondeu? Ontem podia-lhe ter colocado essa questão, que ele esteve cá no debate. Esta questão foi colocada hoje e é por isso, se me colocasse a questão... E o que é que ele respondeu na altura? Vou falar... Dia 7 de outubro, um partido que há quem diga que não tem vida, eu estive lá numa audiência
e não vi nenhum jornalista à porta. Porque eu tenho a certeza absoluta, se a comunicação social estivesse lá, ele falava para a comunicação social e os portugueses sabiam todos que ele no dia 7 já tinha preocupações. Mas nenhum de nós ignora que muita gente preocupada existiu no país ao longo dos últimos meses. A questão é que nós, de repente, e a seguir ao período festivo, estamos com mais de 10 mil casos por dia de novas infecções e hoje batemos o trágico recorde de 118 mortos no país. Vitorina, pergunta muito concreta. O país deve fechar-se ou não, tal como aconteceu em março, ou seja, parar com a maior parte da atividade económica, designadamente comercial? Ou se deve, se estiverem a morrer, o nosso povo não pode morrer. O nosso povo, há quem acredite em milagres. Eu vi políticos com responsabilidade a dizer o milagre português. Não há milagres. Pelo menos nunca vi nenhum político a fazer milagres. Nunca vi nenhum político a fazer milagres. E agora, se estivermos a morrer, que eu estava a morrer, nós temos que proteger o maior património que é o nosso povo, que é a nossa gente. Deve. Mas depois há a questão económica, de que falava o Tiago Maia Gonçalves há pouco. Nós perdemos 100 mil empregos, dados repetidos pelo Governo, com um mês de encerramento do país nestes termos. Estamos à beira de uma situação idêntica, com exceção das escolas. O país aguenta voltar a perder dezenas ou centenas de milhares de empregos? Nós tivemos 15 dias confinados, ok? Um pouco mais. Mas 15 dias. Eu não quero que o meu povo morra. E se for preciso, mas tem que ser todos. Parar todos ao mesmo tempo. Não é parar todos ao mesmo tempo. E foi isso que não aconteceu em março. Sem sairmos da saúde, de Tiago Maia Gonçalves, tem falado muitas vezes do preconceito ideológico e há pouco já tocou na questão da ausência de recurso aos privados. O Tiago não tem também um preconceito um bocado inverso, ou seja, tudo o que de mal aconteceu na pandemia foi por ausência de recurso aos privados? Não é uma questão de preconceito. Vamos lá ver. Quem é que garante o acesso universal aos cuidados de saúde? Somos nós, somos os portugueses que, pagando como contribuintes ao Estado, quem garante é o Estado, exigimos... Quem financia são os contribuintes. Pois, mas o Estado o que é? O Estado depende única e exclusivamente de nós, de todos nós que pagamos impostos, para ter as suas receitas e, portanto, tem que usá-las com eficiência, com boa gestão de dinheiros públicos. Isso não tem acontecido? Não tem acontecido. Na saúde em concreto? Não tem acontecido na saúde em concreto e quem paga, todos nós que pagamos, também temos o direito de poder ter a liberdade de escolha depois de como esse serviço vai ser prestado. E é isso que eu estou a colocar. Eu não tenho preconceito nenhum com a questão de ser... A existência de hospitais públicos é essencial no panorama do país. Mas recusa o SNS ou não como estruturante do sistema de saúde do país? Como é que eu posso recusar uma realidade evidente? Eu tenho que partir do país que tenho, Carlos Daniel. É evidente que a oferta de saúde do SNS, a chamada oferta exclusivamente pública, é estruturante no país que temos. Mas isso não significa que tenhamos que eliminar todo um outro setor que podia estar neste momento a dar resposta e devia ter estado desde março, tinha que ter estado, mas não esteve, não é por conceitos ideológicos meus, é por conceitos ideológicos deste governo. Mas o Tiago sabe, deixe-me colocar esta questão, percebendo obviamente o seu ponto de raciocínio, e de resto é comum a vários outros políticos portugueses que têm criticado o governo por essa ausência da opção de estender mais cedo ao privado, que há uma dimensão de assistência aos doentes num segundo momento, que é o momento hospitalário, onde os privados podiam ter entrado, mas há um primeiro momento onde é o Estado que tem de responder, que é o momento que tem a ver com o rastreio, com a identificação dos contágios, de que falava há pouco também com grande preocupação. E aí só há saúde pública, não há saúde privada que possa garantir esse tipo de trabalho. Deixe-me perguntar-lhe isto. Defende que tivesse havido uma contratação, por exemplo, maior de médicos de saúde pública, técnicos, para procederem a esse trabalho? Sem dúvida, mas, Carlos, era impossível fazer esse rastreio sem privados, porque os testes fazem-se com privados. E fizeram-se. Os testes fizeram-se. Portanto, era essencial e foi mas essencial... Mas quem segue as cadeias de contágio de que falava há pouco e que o governo perdeu um pouco o fio à meada a determinado momento, aí é a saúde pública. Pronto, como eu estava a dizer, Carlos. Portanto, está demonstrado com o que me acaba de referir que é essencial o papel dos privados, porque testes em Portugal, e aliás em todos os países europeus, só se fazem em privados. São os privados que garantem isso. Mas e o governo contratualizou com os privados. É um trabalho essencial, não haja dúvida. Contratualizou o governo com os privados.
Pois claro, mas quem é que anda a testar? Se nós temos um Serviço Nacional, se nós temos um conceito de Serviço Nacional de Saúde que só pode ser público, claro que, na minha perspectiva, a resposta poderia ter sido outra, poderia estar a ocorrer em privados se o utente de saúde estivesse a ir ao hospital privado, mas nós não temos esse sistema, nós não temos o sistema que existe na Alemanha. Já lhe vou pedir para explicar um pouco melhor qual é a sua proposta, mas o Tiago não tem dúvidas, ou pelo menos tem a convicção, de que hoje estaríamos a lamentar a morte de menos pessoas se isso tivesse acontecido? Estou absolutamente convicto. Quais são os indícios que tem para dizer isso? Os indícios, olha, os indícios é fazer a comparação com o que se passou na generalidade dos países europeus, que têm mortes Covid, têm um grande problema, mas não têm este problema de mortes não Covid, não na dimensão que temos. O que nós temos em Portugal é absolutamente inédito, não diria inédito, eu penso que em outros países, mas poucos mais, como Itália, Espanha, também terá ocorrido. Não quero agora ser desonesto, mas creio que não ocorreu sequer ao nível que atingiu aqui, mas não vou fazer esta afirmação, mas vou fazer a seguinte afirmação, porque esta sim é clara e verdadeira. Na generalidade dos países europeus, isto não ocorreu. As mortes não Covid, na dimensão que nós tivemos, não ocorreu. O excesso, claro, estamos a falar do excesso em comparação com o que seria um ano normal, digamos. Vitorino Silva, nós começamos nesta pandemia por nos assustarmos muito com aquelas imagens que vimos de Itália e por março do ano passado, em particular da região da Lombardia, onde de repente os serviços de saúde não tinham de facto capacidade para responder. Quando vemos os números a galoparem desta maneira em Portugal, tem medo de uma situação dessas ou ainda lhe parece que é possível ter recursos, seja no SNS ou com recursos aos privados, para evitarmos esse drama? Todos nós vimos aquelas imagens em que os médicos tinham que escolher havia quem é que iam tratar, não é? E quantos morreram por falta de assistência porque não havia médicos. Claro que o Estado não pode inventar médicos, nem inventadores, mas pode criar, vocês viram os hospitais de campanha? Montaram-nos, exigiram às câmaras licenças caríssimas. E depois, no Porto e em todo o país, sim, e depois levantarem outra vez. Porquê é que tiveram tanta pressa em nos levantar? Não podiam sequer ao menos precaver-se e dizer, pode vir uma segunda vaga, pode vir uma terceira vaga, que vamos montar agora outra vez. Porquê é que mandam? Havia hospitais, acho que julgo em Soure, completamente equipado, e o Estado não o deixou abrir, não lhe dava a licença. Em Soure, foi na zona de Coimbra, o Estado também tem que, primeiro, as pessoas, se os hospitais públicos não chegam, os privados, mas não é agora, era logo de início, está a ver, logo de início. Mas o que o Governo foi dizendo foi que não era necessário, que ia recorrer quando precisasse. Mas o importante é antecipar. Agora, governar e eu acho que pensou-se muito no se. Mas o Vitorino, e é evidente que gostava de ouvir a sua opinião também, defende o Serviço Nacional de Saúde público, universal e, como está na Constituição, tendencialmente gratuito, ou defende que haja uma maior participação da atividade privada e social, convém dizer social também, na prestação de cuidados de saúde no país? Claro que eu não me importa, eu vou sempre a um hospital público, mas defendo o privado. Eu não sou contra o privado. Se o hospital privado fizer um bom trabalho, se estiver ali ao serviço das pessoas, não tenho problemas nenhum, que eu não sou contra os hospitais e até deve haver no fundo, uma grande ligação em que os hospitais privados aprendem muito com o público e o público aprende muito com o privado. Os médicos do privado, muitos deles também trabalham no público e, ao contrário, muitos do público também trabalham no privado. A questão é mais se as pessoas conseguem pagar nos hospitais privados tendo um serviço público tendencialmente gratuito, como eu disse, não é? A questão é da opção das pessoas. Há pessoas que podem pagar, há outras pessoas que não podem pagar. Tem que se ver bem quem pode e quem não pode. Porque há pessoas que podem morrer porque não têm 10 euros, mas 10 euros para pagar de licença. Ou da taxa moderadora. Há muita gente que não tem 10 euros, há muita gente que não tem 10 euros para comer uma sopa.
O Vitorino está aqui a tocar, Tiago Maia, num dos pontos da sua argumentação para tentar, para nos sugerir uma outra ideia de sistema de saúde para o país. A pergunta é, consegue que quem tem menos dinheiro seja assistido seguramente nessa outra proposta? A questão é mesmo essa, e vamos desmistificar aqui uma coisa, Carlos. A proposta que eu estou a fazer é de acesso universal aos cuidados de saúde para todos, portanto, para quem não tem recursos financeiros para pagar uma consulta, um diagnóstico ou uma cirurgia. É evidente. É o que existe na Alemanha então, e na maioria dos países europeus. Eu tenho noção de como é que funciona, mas... O financiamento é feito às pessoas? É feito via utente de saúde e não... Qual é o retrato agora? O retrato agora é o Estado... Está na Constituição que tem que garantir o acesso universal aos cuidados de saúde e tendencialmente... Como Presidente queria mudar isso ou não pensava em Não, o sistema que eu proponho é totalmente constitucional, reflete-se, está ali refletido naquele artigo, está perfeitamente refletido, não afeta em nada isso. É um sistema diferente, uma concepção diferente, o financiamento é que não tem que ser. O que é que o Estado faz agora? O Estado acha que para nos dar saúde a nós todos, para nós podermos ter acesso a uma consulta, a uma cirurgia, não nos financia. O que o Estado acha que tem que... Como nos cobra impostos, fornece o serviço. Não, mas não nos financia... Está bem, o Estado cobra impostos a toda a gente, tem um orçamento... Já começou por dizer, e bem, nós é que financiamos, no fundo, o Serviço Nacional de Saúde. Mas portanto, mal era que nos fossem cobrar ainda no fim disso. Claro que sim, mas, Carlos, se eu puder explicar do princípio por isso ao fim... fiz a pergunta. Exatamente. Então, explicando do princípio ao fim, o que é que o Estado faz agora? O Estado, em vez de... Eu podia não ter recursos. Pode chegar até esse ponto, não sei, que a vida pode acontecer a qualquer um, claro. Pode acontecer a qualquer um. Eu podia não ter recursos. O Estado, se eu precisasse de uma cirurgia oftalmológica, por exemplo, o Estado iria financiar a cirurgia oftalmológica e eu escolheria se o hospital, independentemente de fosse o dono, ao São João, ou à CUF, segundo o que o Estado estabeleceria como preço convencionado para aquela cirurgia. Já lhe devem ter dito isto muitas vezes, sabe que a percentagem do PIB que a Alemanha consome em saúde é maior do que a que consome Portugal. Mas e então porquê? A pergunta é, o Estado pode pagar menos, mas as pessoas têm de pagar mais? Não, evidentemente que não. O custo do sistema pode vir a ser mais caro do que o custo do serviço, ou não? Como é que chega a essa conclusão? Porque é que não tem que ser necessariamente assim? E, aliás, a questão é que também nós somos um país pobre, efetivamente, não é? Claro. E, portanto, vamos ser pobres em tudo, até no contexto do que podemos financiar em termos de saúde. Portanto, o problema de base está aí, não está na percentagem de PIB que se afeta, ou do orçamento que se afeta à saúde, não é? Está no facto de sermos um país pobre, cada vez mais pobre, e que, de facto, por mais da percentagem do orçamento que se possa afetar à saúde, vamos estar sempre a enfrentar isso. E o sistema atual, o que está a garantir para a grande parte das pessoas, para essas pessoas que não têm recursos, precisamente para essas, está a garantir que elas não têm acesso à saúde, está a garantir que elas têm acesso a listas de espera. É isto que está a acontecer à generalidade das pessoas. Sabemos perfeitamente listas de espera de 1 ano, 2 anos para cirurgias, consultas que são canceladas, diagnósticos que não são feitos. Tiago terá sempre resposta, porque a sua proposta é diferente do modelo atual, mas isso tem a ver também com a dificuldade de investimento. Não há dinheiro em Portugal. Portugal não é um país rico para manter sempre mais e mais. O Serviço Nacional de Saúde já custa 12 mil milhões ano. Mas se for preciso 14 ou 18, neste momento é a prioridade. Deve ter, uma questão é estabelecer prioridades. Não é? Se neste momento estamos mesmo a precisar, e é uma prioridade, que se tire do outro lado, que se tire mesmo na questão a cultura. A cultura neste momento não tem 1%. Claro que não vai tirar da cultura, mas há dinheiro noutras áreas nos bancos, em que se gasta milhões e milhões nos bancos, no aeroporto,
que tirem para a saúde, que neste momento, se for preciso, neste momento é o que é mais preciso, é investir na saúde, que as pessoas continuam a morrer, o dinheiro não pode faltar para a O saúde. Vitorino está com larga desvantagem e tocou aqui numa questão que eu tencionava colocar-lhes, até porque me lembrei no início, são dois candidatos com origem no norte do país. A TAP foi muito criticada desde logo por não valorizar suficientemente a estrutura do aeroporto Francisco Sá Carneiro. O Vitorino considera que vale a pena o esforço que está a ser pedido aos portugueses, que pode ir até 3,7 mil milhões de euros até 2025 para segurar a TAP? Agora, eu não quero é que haja a TAP boa e a TAP má. Eu não quero que façam na TAP o que fizeram no Novo Banco, está a perceber? Mas é a favor que o Estado gaste este dinheiro para que a TAP não vá à falência? Da TAP. Agora, sou a favor da construção da TAP e organizar melhor a TAP. Agora, que não dividam a TAP em duas, em TAP boa e TAP má. E a TAP é crucial para o desenvolvimento do norte do país, por exemplo, para nortear o país, como dizia ontem no final do nosso debate. Claro que é muito importante. Porto e o Algarve e também Madeira e os Açores. Tem cumprido esse papel? Não tem. A TAP não tem levado muito a sério o Porto. O Porto, quer não queira, tem gente que parte para todo o mundo. Porque é que às vezes as pessoas do Porto têm que vir para Lisboa apanhar quando o avião já está a sair no Porto. Por isso é que a Ryanair tem feito muito mais pelo Porto do que a própria TAP, que é de Lisboa. E a Ryanair não é portuguesa. A Ryanair fez muito mais pelo Porto do que a TAP, que é de Lisboa. E o Vitorino, genericamente, preferia a TAP pública nas mãos do Estado, onde está nesta altura, até por força do que aconteceu recentemente, ou privado? Pública, mas com bons gestores. O grande segredo é bons gestores. Se o Estado tiver bons gestores, certeza absoluta que era bom sinal que continuasse pública. O Tiago Gonçalves já disse e deixou claro que, na sua opinião, a TAP podia deixar-se cair a TAP, porque considera que é um exagero o dinheiro que o Estado vai ter que colocar na companhia? Aqui, claramente, então, temos estabelecido uma diferença e eu, de facto, acho que não pode entrar nem mais um euro de dinheiro público na TAP. O deixar cair também é um exercício de retórica, porque das duas uma, ou a TAP é, de facto, uma empresa viável e então fará o que qualquer empresa inviável em dificuldades faz, abre um processo de insolvência, inicia um processo de recuperação. Mas agora está na reestruturação, isso para si já não resolve? Não, a reestruturação, mas com o dinheiro de nós todos. É isso que eu não quero, porque eu não quero ser acionista da TAP. Aqui, pelos vistos, há uma diferença estabelecida, o Tino quer a TAP pública, e aqui há uma diferença clara. Então, é um símbolo de Portugal, a TAP é um símbolo de Portugal. Pronto, eu realmente quantos aviões é que caíram? Quantos aviões da TAP caíram e a TAP tem mais de 50 anos? Eu de facto não considero isto relevante para o facto de despendermos agora 4 mil milhões de euros, lá está, 3,7, mas praticamente 4 mil milhões. O Tiago recusa a ideia de que, independentemente da companhia hoje ter mais capital público do que privado, o Estado teria sempre que salvar a TAP. É que os outros Estados também estão a gastar muito dinheiro a ajudar as companhias aéreas, porque a crise da aviação é das mais graves da pandemia. O que eu sei é que o país mais rico da Europa, que é a Noruega, portanto, mesmo fora do contexto, o país mais rico da Europa, que é a Noruega, não meteu dinheiro na Norwegian Airlines. O que eu sei é que... Mas a Alemanha meteu, a França meteu, a Espanha está a falar de empresas privadas e viáveis. Tiveram que ser salvas nesta altura. Não, tiveram que receber ajudas públicas. Ajudas públicas por decretamento de medidas do governo. Porque o que é que aconteceu durante este período? Por decisões unilaterais da Comissão Europeia e desses governos, aquela atividade foi diretamente afetada de uma forma avassaladora. Mas isso são os governos e a Comissão Europeia a assumir a responsabilidade das decisões que tomaram. E não acha que a TAP, se não fosse a pandemia hoje, podia ser viável quando até estava a ser negociada com a Lufthansa? TAP não era... A TAP em 20 anos teve lucro 2, no máximo, se eu não estou em erro. Vamos ser sérios. A TAP nunca foram mais que 2, mas não foram nunca muitos, demonstrou ser viável. A TAP nunca demonstrou ser viável. A TAP abandonou todo o país há muitos anos, antes da pandemia. Abandonou o Norte, abandonou o Faro, abandonou as ilhas. Este era o caminho que a TAP assumiu já antes da pandemia. E um caminho em que era uma empresa que não era viável. Este caminho já existia antes. E referiu as ajudas europeias, e a verdade é que a ajuda que a TAP está a receber
é totalmente fora do quadro que todas as outras companhias aéreas estão a receber, precisamente pelo que lhe referi. Porque o quadro foi de viabilidade... que uma empresa tinha resultados eram negativos e não pôde entrar na ajuda Covid. Sabe que é por isso. Isso é leitura precisamente, fácil. Então, porque o quadro de viabilidade de todas as outras empresas que receberam essas ajudas é um quadro de viabilidade viável. O debate era interessante, até porque íamos discutir como é que foi a gestão privada, pública da TAP, mas obviamente não temos tempo, nem é esse o contexto, é de um debate. O Vitorino vai terminar o debate hoje fatalmente com alguma desvantagem no tempo, mas eu tenho as perguntas finais e a primeira é para o Tiago. Na última pergunta o Vitorino ainda para acrescentar alguma coisa que tenha vontade de dizer. Tiago é membro da Associação da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Da Assembleia, Gil, da Assembleia de Freguesia, e foi eleito no movimento afeto a Rui Moreira. Isto quer dizer que nas próximas autárquicas a iniciativa está com o Rui Moreira ou o Tiago vai ter uma decisão para tomar? O que lhe posso dizer é... Já no partido ainda não tínhamos decisão muito. nenhuma. Na partida ainda não tomámos decisão nenhuma. E eu sou um membro eleito agora e deixarei de ser quando terminar este mandato. Depois as decisões que tomarei na altura. Ou antes, naturalmente. No âmbito, provavelmente, da Iniciativa Liberal, é como está a dizer. Não, eu sou um membro da Iniciativa Liberal e tenho sido de forma ativa desde que o fundei. Portanto, assim continuará a ser nas autárquicas que já não estão muito longe. Sobre a autárquica, já perguntei uma vez ao Vitorino Silva, dizia-lhe há pouco em off que as sondagens ainda o colocam muito longe dos 3,8%, 3,28% de há 5 anos. O que é que o faz acreditar que vai ter um resultado melhor? Não, eu ando no meu gabinete, que é a rua, e vejo o pessoal a passar aqui em Lisboa. Eu nunca senti Lisboa tão perto de Rãs. Eu ando na rua e as pessoas apitam, tino, toda a gente vê os debates, toda a gente fala nas pedras, já sabem que eu sou candidato. As únicas pessoas que não sabem que eu não sou candidato são as empresas de sondagens, que ainda não estão, não chegaram a Portugal ainda. Elas devem ser feitas para ir no estrangeiro. São as únicas pessoas que não sabem. A última que eu vi dava-lhe 0,4. Não, há 5 anos, na quinta-feira antes das eleições, dava 0,1. E depois no domingo, quando abriram as urnas, 150 e tal mil votos. 33 vezes mais. Isso também me dá esperança, então. Não, mas é verdade. Faltam 2 dias ainda para começar a campanha. A campanha nem sequer começou. E a campanha vai começar, até vou agradecer aqui em primeiro, vai ser em Peniche, no domingo, às 10h30, onde eu fui buscar as pedras que entreguei ao Ventura. A comunicação social espera ouvir. Já fica a saber do início da campanha, que vai ser Silva. Em Peniche, ali de onde... Vitorino Silva e Tiago Meia Gonçalves, foi um gosto tê-los na RTP mais uma vez. Posso fazer... Eu só queria agradecer ao Tiago o ter conseguido. Eu acho que o Tiago e eu começamos mais ser Presidente da República. Falas muito no mérito, porque nós sabemos muito bem o quanto foi duro agrafar as assinaturas. Verdade é mentira. Nós não conseguiste fazer mais. Não, demos muito. E pronto, e o Vitorino Silva tira o agrafador no final do debate. Eu permiti que estendêssemos o tempo por mais 1 minuto, porque o Vitorino estava também em clara desvantagem, mas fica obviamente o meu agradecimento aos dois mais uma vez, assim que acompanhou mais este debate na antena da RTP.